o estudo de hoje e podemos começar por abrir a primeira epístola do apóstolo Paulo no capítulo 2. Desde já uma boa noite a todos que também nos veem em casa. Vamos assim começar por ler a palavra de Deus, o capítulo 2 e o verso 1, que começa dizendo, o apóstolo Paulo e o Senhor usando para dizer o seguinte: admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, diga a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use da autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Até aqui, a palavra de Deus. Hoje o nosso estudo vai ser um pouco diferente. Não vamos ter o nosso irmão Alberto, vamos ter na semana que vem, mas hoje vai ser o nosso irmão Daniel a falar-nos desta passagem. Se não me engano, do verso 6, porque o irmão Alberto já iria para o verso 7, se não estou em erro. E por isso vamos ouvir o nosso irmão Daniel. Ele tem duas mensagens, sensivelmente 15 minutos cada, vai ser mais ou menos 30. E depois um irmão que quiser dar um pequeno pensamento, esteja à vontade. E com isto, vamos então passar ao nosso Daniel. Em 1 Timóteo 2,6 lemos que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Na palavra de Deus há muitas palavras que estão relacionadas com compra, resgate e remir. E Paulo utiliza uma delas. É curioso que a palavra que o apóstolo Paulo usa é o único uso não só no Novo Testamento, como em toda a literatura grega conhecida. Mas já lá chegaremos. Temos a palavra agorazo, exagorazo, litro, antilitron e apolitrosis. Não pretendo dar uma aula de grego, não sou especialista de grego, muito longe disso, mas interessa-me pela diferença nas palavras no original, porque é que elas são usadas e tentar tirar também daí algumas preciosas lições. A primeira palavra que vemos é agorazo, deriva de ágora, significa praça ou mercado, e é usada quando o apóstolo Paulo vai a Atenas e vai àquela praça, e depois dirige-se ao Areópago, onde faz aquele famoso discurso. Ou seja, agorazo é aquilo que se faz na praça ou no mercado, que é comprar. Principalmente usada em termos comerciais. Mateus 13,14, aquele homem que vende tudo quanto tem e compra um terreno. Mateus 14,15 fala de comprar pão. As pessoas que estavam naquela multidão não temos dinheiro suficiente para comprar pão. João 4,8, quando os discípulos vão comprar à cidade e o Senhor fica e encontra-se com a mulher samaritana. Aqui, Apocalipse 3,18, aconselho que de mim compres colírio, e depois também sobre aquilo que não tiver a marca da besta, não pode comprar nem vender. A ideia nesta palavra é a de mudança de proprietário.
O dono era um, passa a ser outro, como de alguém que compra um escravo no mercado. Por exemplo, José, quando chegou ao Egito, passou de um dono para outro, para Potifar. Paulo utiliza em 1 Coríntios 6:20 e em 7:23, fostes comprados por bom preço, e aqui o que ele quer salientar é que agora somos de outro. Fomos comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, a questão que ele quer salientar é a nossa pertença agora a Deus. E também, depois em 7:23, não vos façais servos dos homens, porque agora o nosso dono é outro. É utilizada também em 2 de Pedro 2:1, Apocalipse 5:9 e 14:4. Em Apocalipse 5:9, aquela bela passagem que diz: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Há uma outra palavra que é exagorazo, tem este prefixo ex, que não significa, no grego, não significa aquilo que já foi, mas significa para fora. É um pouco, também é uma ideia próxima, mas não significa tanto como na nossa língua portuguesa, quando usamos o prefixo ex, estamos quase sempre a referir a qualquer coisa que já não é. Temos eclésia, que é aqueles que são chamados para fora, e exanastasis, aquela palavra anastasis faz-nos lembrar morte, não é? Da eutanásia, que é uma boa morte, mas esta exanastasis é a ressurreição, ou seja, para fora da morte. A ideia aqui, comparando com o exemplo anterior, é de alguém que compra um escravo e liberta-o. É usada por Paulo em Gálatas 3:13 e 4:5 e é sempre traduzida por resgatar, ou seja, a palavra é agorazo significa comprar, exagorazo significa resgatar, ou seja, alguém que não só muda de proprietário, mas esse próprio proprietário o liberta. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Nos resgatou da maldição da lei, depois 4:5, para os remir os que estavam debaixo da lei. Paulo também usa sobre remir o tempo e transmite uma ideia mais profunda do que a mera compra. É uma compra seguida de uma libertação. Litro, aqui a ênfase é no pagamento do resgate, que é um pouco diferente de comprar e libertar. É alguém que está preso e que nós queremos resgatar, queremos libertá-lo daquela situação em que se encontra. Por exemplo, em Tito 2:14, lemos o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Também em 1 Pedro 1:18, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. E há o litron, que é o substantivo correspondente. Ou seja, litro é o verbo, litron é o substantivo. Em Êxodo 30:12, na versão da Septuaginta, fala do resgate da alma. E Mateus 20:28 e Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É a palavra usada aqui. E depois tem a palavra que Paulo usa, que é anti-litron. E ao contrário do que possamos pensar, não significa contra, mas sim aquilo que é dado em troca de. Por exemplo, quando o Senhor diz na lei, olho por olho, dente por dente. Aquele por, a palavra no original é anti. A palavra usada é anti. No original, traduzido do hebraico para o grego. A palavra é anti, em lugar de. Ou seja, é olho em lugar de olho. Em Gênesis 22:13, também vemos que quando o carneiro foi oferecido em lugar de Isaac, é a mesma palavra. E é uma figura bastante clara do que é em lugar de, em troca de.
E aquela passagem que já vimos, Mateus 20, 28, Marcos 10, 45 e também de 1 Pedro 3, 18, primeiras duas, dar a sua vida em resgate de muitos, e não foi com coisas preciosas que foste resgatados da vossa. Não, esta aqui não é, 3:18 é outra passagem. O justo pelos injustos, exatamente. O versículo é o mesmo, mas o capítulo é outro. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. É esta mesma expressão, anti. E também temos o anticristo. Anticristo, que é aquele que quer estar no lugar de Cristo. É um neologismo próximo da ideia de Mateus 20, 28 e Marcos 10, 45. Ninguém mais usa, em lado nenhum, nem mesmo na literatura grega clássica, encontramos este antilitron. Ou seja, Paulo sentiu a necessidade de criar uma palavra nova para traduzir esta ideia de que o Senhor Jesus Cristo foi o preço da redenção. Ou seja, nós estávamos presos e o Senhor, para nos libertar, ficou Ele no nosso lugar. É uma ideia maravilhosa e que nos devia levar a sermos extremamente gratos para com Ele. Ou seja, alguém fica no lugar daquele que é resgatado. E há algumas histórias que nos comovem, e eu vou partilhar aqui três. Uma é a história é a maior história de amor, maior história de resgate, o maior resgate alguma vez feito. Mas gostava de falar de outras duas histórias. Uma do filme, já tem muitos anos, portanto, se eu estiver a dar spoilers, e, paciência, é um filme que todos deveriam ver, muito, muito interessante, que é o Resgate do Soldado Ryan, em que seis soldados irrompem pela frente inimiga, a seguir ao dia D, ao seguir ao desembarque na Normandia, e vão salvar o soldado Ryan. Toda a sua família, todos os seus irmãos tinham morrido na guerra, e então este que estava nas forças americanas tinha de ser resgatado. Então, um por um morre, e o último, o que liderava aqueles soldados, diz a este Ryan: faz por merecer isto. E ele, toda a sua vida com este fardo de eu tenho de honrar a memória daqueles que deram a sua vida para que eu pudesse viver. E nós devemos também ter a mesma atitude. O Senhor Jesus Cristo deu-se a si mesmo em resgate, por isso nós também devíamos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Maximiano Kolbe foi um padre que estava num campo de concentração, e os soldados nazis eram cruéis, e devido à fuga de três presos daquele campo de concentração, eles decidiram: 10 de vocês vão para um buraco e vão morrer à fome. Vão para um sítio fechado e vão morrer à fome. E um deles começou a chorar, a clamar pelos seus filhos, e este padre teve pena dele e ofereceu-se para morrer no lugar dele, um por um. Mas de todos estes exemplos, apesar de nós ficarmos admirados com o sacrifício que estas pessoas, naquele filme e nesta situação real, fizeram por outros, muito maior é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, um por todos. Temos exatamente essa ideia, que lemos há bocadinho: o Senhor Jesus Cristo se fez maldição por nós. Jesus resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E por fim, apolitrosis. Inclui o prefixo apo, que significa para longe de. Apostasia, apóstolos, apocalipse. Rapidamente, apostasia é para longe dessa doutrina, aquele que se afasta para longe. Apóstolos, aquele que é enviado para longe. Apocalipse é tirar o véu que estava a tapar, ou seja, revelar tudo, ou seja, se vai para longe. Tem uma maior força, este prefixo tem uma força maior do que o ex, ou seja, o ex tira, o apo manda para longe. Transmite a ideia de uma libertação total, um resgate para longe da condição anterior. Como eu disse, é mais forte. E se nós pudéssemos comparar com as palavras que vimos anteriormente, temos agorazo, que é comprar o escravo,
exagoraz é comprar o escravo e libertá-lo, mas atenção, ele podia ser libertado, mas por alguma razão podia voltar a ser escravo. Agora, o apolitrose é a redenção total. É a abolição, neste caso, a abolição da escravatura. Não há mais escravatura. E temos essa palavra em várias passagens. Podemos ler algumas para terminar este, este- esta reflexão. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E também Efésios 1:7 fala-nos em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E Colossenses 1:14, para ler algumas, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isto fala-nos de, no futuro, quando o Senhor nos tirar deste mundo, já não há mais. Assim, nós já temos, não podemos não beneficiar dela na prática, mas já é nossa. Esta abolição da escravatura, o pecado já não terá domínio sobre nós, que é também esse o desejo de Deus. Portanto, fiquemos com estes pensamentos à volta destas ricas palavras gregas que nos podem ajudar a apreciar mais aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E é meu desejo continuar a estudar toda a palavra de Deus, mas este estudo em 1 Timóteo 2:6 já está a durar bastante tempo, mas tem sido muito proveitoso para mim e espero que também seja para vocês. Que o Senhor nos abençoe. Qual o maior resgate alguma vez pago? Ao longo da história, houve várias pessoas que tiveram de ser resgatadas e pagam uma elevada soma de dinheiro ou de outros bens para poder resgatar, para poder trazer de volta alguém que estava cativo. E há o exemplo histórico do Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, que voltava de uma cruzada e foi capturado pelos austríacos no século XII. E foi preciso pagar um resgate equivalente, na moeda de hoje, a 2 milhões, 2.500 mil milhões de euros. Uma quantia astronómica. 1.000 milhões é normalmente o que se gasta, por exemplo, num resgate de um banco. Não sei quantos 1.000 milhões é que já se pôs nos bancos em que as coisas correram mal, mas normalmente é assim nesta ordem. Ou seja, estamos a falar mesmo de muito, muito dinheiro, muitos algarismos. Aconteceu algo parecido, mas com desfecho bem pior. A Atahualpa, imperador Inca, foi capturado pelos espanhóis, foi exigido um resgate que foi pago, mas ainda assim acabou executado. Um pouco abaixo, 2.000 milhões de euros na moeda de hoje. Um valor muito maior, mas também foi por muitos milhares de pessoas. Os escravos do Império Britânico foram libertados pelo Slavery Abolition Act, no século XIX, e o resgate pago, ou seja, pagaram aos donos, na altura eram considerados donos destas pessoas, uma quantia equivalente na moeda de hoje a 20.000 milhões de euros. Nos últimos tempos não tem havido resgates tão grandes, mas existe um tipo de resgate hoje que é os hackers que enviam software malicioso para um computador ou para servidores de uma empresa e depois exigem o ransomware. E um valor maior, pelo que pude apurar, alguma vez pago, foi de 11 milhões de euros. Mas eu quero falar de um resgate muito maior, um valor muito mais elevado foi pago. Em 1 Pedro 2, 18 e 19, nós lemos que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, lá está, resgate, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Quanto é que custou este resgate? Costumamos cantar, sei que foi pago um alto preço, mas quão alto foi este preço?
o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida em preço de redenção por todos. Por todos. E quando diz todos, é mesmo todos. Não é só os eleitos, não é só a nação de Israel, como estava na profecia, mas sim por todos. Por todos. Eh, Então vamos ver quanto é que custa esses todos. Quanto é que custa pagar esses todos. Porque Deus não poderia, pura e simplesmente, para saldar pagar este resgate, para resgatar todos os que estavam perdidos, que eram todos mesmo, não podia por simplesmente dizer, olha, vou dar em resgate destas pessoas, vou dar uma galáxia ou um conjunto de galáxias, ou um número astronómico de astros, passa o pleonasmo, não poderia, porque bens materiais não podem saldar uma dívida que é espiritual. Com Deus as coisas não funcionam assim. Deus quer salvar a todos, diz alguns versículos antes, em 1 Timóteo 2, eh, 3 e 4, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Como Deus quer que todos se salvem, Ele pagou o preço por todos. Vamos ver então quanto é que custa esses todos. Em Salmos 49, 4 a 6, lemos que o resgate da alma é caríssimo. É do 6 ao 8. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles pode, de modo algum, remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, ninguém tem bens suficientes que pudesse resgatar quem quer que fosse. E em Mateus 16, 26 lemos o Senhor Jesus Cristo diz: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma. Ou seja, vale mais, uma alma vale mais do que todas as riquezas que existem. Estima-se que a riqueza mundial é de 500 bilhões de euros. Valor aproximado, contabilizando todo o dinheiro que há, o ouro, os, os bens imóveis, obras de arte. Claro que não conta bens que não são materiais. Coisas que não são materiais, como o amor, como a vida, eh, que não são coisas que se possam quantificar com dinheiro. Já agora aproveito para fazer alguma pedagogia do ponto de vista matemático e do português, particularmente para os portugueses de Portugal. Ahm, para um português, este número é 500 bilhões. Para um americano, isto seria 500 trilhões. E para um brasileiro, provavelmente seria de 500 trilhões. Mas em Portugal, este número nós dizemos 500 bilhões, porque é milhão, seis zeros é um milhão, outro milhão, ou seja, passamos de milhão para bilhão, 500 bilhões, ok? É importante perceber isso, porque quando se está a falar, às vezes estamos a ouvir uma coisa em inglês e depois queremos passá-la para o português, temos de ter algum cuidado com isso. Ou então, o valor de uma alma é mais do que isto. Mais do que isto. É, vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Infelizmente, para muitas pessoas, o valor de uma vida não vale nada. Para roubar um telemóvel, para roubar às vezes 10 euros ou 20 euros que uma pessoa tem na carteira, mata-se alguém. Infelizmente, vivemos num mundo assim. Mas para Deus, vale muito mais a alma do que todas as riquezas do mundo. Estima-se que a população mundial, ou seja, todas as pessoas que já viveram, será à volta de 100 mil milhões. Não é? Por vezes diz-se que este número é 100 bilhões. Já agora, a população mundial não é 8 bilhões, mas sim 8 mil milhões em Portugal. Claro, se estivermos a falar no Brasil ou nos Estados Unidos, a história é outra, mas 100 mil milhões. Só por curiosidade, uma em cada 12 pessoas que já estiveram neste planeta estão vivas hoje. Ou seja, uma em cada 12, o que é extraordinário. Só viveram 12 vezes o número de pessoas que estão vivas agora, em toda a história da humanidade. É um valor aproximado, atenção, uma estimativa.
Não há registros, Deus sabe, mas não há registros escritos disso. E nós não sabemos quantas é que ainda vão viver. E o Senhor morreu por todos. O Senhor deu a sua vida por todos. Então, o resgate de todos, é só multiplicar estes dois valores, é superior a isto, é 50 quadrilhões. Vamos só aqui ver. Aqui é milhão, e bilhão, trilhão, e aqui já vamos em quadrilhões. É um número que nós não estamos habituados a usar, ou seja, é um 5 seguido de 25 zeros. Só para ter uma ideia de quanto é que isto vale, o resgate, atenção, foi superior a isto. Só uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se eu quisesse empilhar moedas de 1 euro, dava para ir de um lado ao outro da Via Láctea 120 vezes. A Via Láctea é uma galáxia na qual pertence o Sistema Solar, que inclui outros sistemas e é de um tamanho gigantesco, vai para além da nossa compreensão. 120 vezes a Via Láctea. E se eu quisesse cobrir a Terra com moedas de 1 euro, seria aproximadamente 100 quilómetros, uma camada de 100 quilómetros, para fazer este valor de 500, de 50 quadrilhões. Mas está bem, uma moeda muito grande e não vale assim tanto quanto isso. Vamos então pegar em notas de 200 euros. Notas de 200 euros empilhadas, ainda assim, 2.500 anos-luz. Imaginem esta quantia toda de notas de 200 euros. Um ano-luz é a distância que a luz anda num ano. Portanto, estamos a falar de uma coisa, um número absurdamente grande. E se eu quisesse cobrir a Terra com notas, 600 metros de altura, dava para cobrir praticamente todos os edifícios alguma vez construídos pelo homem. Nós cantamos muitas vezes que o sangue do Senhor é precioso, ó que precioso sangue. Fala-se muito do sangue do Senhor Jesus Cristo ser precioso. Vamos pegar neste valor e ver quão precioso é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós, nesta passagem que lemos de 1 Pedro 2,18, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, não é? A prata vale menos de 1 euro por grama. O ouro vale aproximadamente 50 euros por grama. Há um diamante que foi leiloado e vendido e estima-se que o preço por grama seja de 6 milhões de euros por grama. Há outros que não foram comercializados, estima-se que valham ainda mais, mas nunca ninguém deu esse dinheiro por ele. Uma coisa é acharmos que vale, outra é pormos o nosso dinheiro onde está a nossa boca, como costumam dizer os americanos. Há uma substância que eu nem sei bem como é que ela é criada, mas não existe na natureza exatamente assim, mas é possível criá-la e que vale, estima-se que o seu valor seja, que é o Califórnio 252, eh, que vale 25 milhões de euros por grama. E uma outra, que é a antimatéria, que é criada num acelerador de partículas no CERN, de 100 bilhões de euros por grama. Produzir em quantidades minúsculas e os seus usos podem ser para o bem ou para o mal. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo vale mais. O sangue do Senhor Jesus Cristo verteu por nós vale mais do que 50 quadrilhões. 50 quadrilhões. Tendo em conta que um adulto, que era o Senhor Jesus Cristo, teria 5 litros, aproximadamente 5 litros, que são 5.000 gramas de sangue, agora não é multiplicar, mas sim dividir, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ali não devia ser um 2 pontos, mas devia ser um maior, é maior do que ali o trilhões não devia estar, o trilhões está a mal, tinha posto 10 trilhões e este trilhões está ali a mais. Ou seja, 10 trilhões de euros por grama. Uma coisa que também vai para além da nossa compreensão. Se mesmo este valor de 100 bilhões por grama é grande, então quantas vezes maior é este? Muito, muito maior. Então, só para compararem, só para terem uma ideia da comparação entre o sangue de Cristo e a antimatéria, também é algo que nós não conseguimos
Compreende? E atenção, quando eu digo o sangue de Cristo, não vale só isto, vale muito mais. Vale muito mais. Mas pensando apenas em termos humanos, comparando o sangue de Cristo com a antimatéria, é mais ou menos como comparar a superfície do mundo inteiro com a superfície da minha freguesia, que é Paramos, em Espinho, para 5 quilómetros quadrados. Ou comparar uma folha de papel, a espessura de uma folha de papel, com 10 quilómetros. Só para ver a ordem de grandeza, a diferença de ordens de grandeza. Então, quando cantarmos que o sangue do Senhor Jesus Cristo é precioso, isto é apenas uma comparação, talvez um pouco tonta, mas só para ter uma noção, uma pequena noção de quão precioso é o sangue de Cristo. Mas é muito mais do que isto, porque o precioso sangue de Cristo pode salvar a todos, pode resgatar a todos de uma vã maneira de viver, de uma eternidade longe de Deus, e do poder do pecado. É extraordinário o que Deus fez por nós e quer fazer por qualquer um que pela fé se chegue a Deus. Espero que nos tenha ajudado a apreciar mais o valor do resgate em nosso favor e o valor do sangue de Cristo. O Senhor os abençoe. Contributo. No versículo, neste mesmo versículo, que é o versículo 6, nós lemos, e eu gosto particularmente desta última parte, quando diz, vamos ao versículo todo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O nosso irmão Carlos Oliveira já falou acerca desta questão de a seu tempo. Ele revelou de facto o poder da cruz, mas eu queria vos falar um pouco acerca do tempo de Deus. Nós vivemos, o homem vive na condição de facto de desfrutar o tempo. Nós vimos aqui vários números e uma das moedas de maior valor é o tempo. E o tempo de Deus é de facto precioso. E nós vimos que a seu tempo Ele revelou o poder da cruz. A seu tempo, Ele mostrou de facto aquilo que era de mais precioso, que era o seu amor revelado através do Senhor Jesus Cristo. A seu tempo, Ele foi sempre revelando ao homem a sua vontade e os mistérios que assim estavam escondidos, como revelou hoje e revelou ao apóstolo Paulo a Igreja Corpo de Cristo, que estava oculta e que ninguém sabia, e só o Senhor sabia, e a seu tempo revelou ao apóstolo Paulo. De facto, a sua Igreja, a Igreja Corpo Cristo que vivemos hoje. Nós hoje temos a possibilidade e a responsabilidade de vivermos Deus de uma maneira tremenda, irmãos. No passado, o povo de Deus vivia assim. Vamos abrir Eclesiastes no capítulo 3 e fala assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de resgatar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerrear e tempo de paz. Que vantagens tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos homens, aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo, possamos prestar atenção, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. E esta é a condição do homem, é a condição em que o homem vive. Nós hoje temos a possibilidade de vivermos muito mais do que isso. Para além de termos possibilidade de vivermos isto tudo, mas temos muito mais. Porque a promessa que o Senhor nos deu não é uma promessa
terrena, é uma promessa celestial. E eu não vou roubar mais tempo, é mesmo muito rápido. Quero-vos dizer que viver o tempo de Deus é preciso compromisso. E aí é que a coisa se torna mais difícil. Viver o tempo de Deus, porque o Senhor nós já vimos que tem o seu tempo. E o tempo de Deus é sempre maravilhoso. Nunca ninguém ficou a perder por esperar no tempo de Deus. Então, a palavra de Deus diz-nos assim. Vamos abrir, então, na carta aos Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo, lá está, no tempo de Deus, ceifaremos. E agora é que é o grande problema. Se não houvermos desfalecido, é que esperar no tempo de Deus há o perigo de desfalecermos. Como é que nós não desfalecemos nesta espera e neste tempo em que o Senhor de facto preparou coisas maravilhosas? E vocês perguntam, Nando, preparou coisas maravilhosas? Sim, preparou. Efésios no capítulo 2 e no versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então não é bom andar no tempo de Deus? Deus já preparou, não é vai preparar. Deus já tem as boas obras, e são boas obras. Para quê? Para que andemos nelas. Esse é o desejo de Deus. Mas para isso é preciso compromisso, irmãos. É preciso compromisso, e eu dou graças a Deus por todos vocês que estão aqui esta noite, porque propuseram no vosso coração, apesar do cansaço, apesar de, não sei, qual foi o dia, qual foi o vosso dia, não sei. Se calhar muitos de vocês estão esgotados fisicamente, se calhar muitos de vocês emocionalmente não estão bem, mas propuseram no vosso coração o quê? O compromisso de estar aqui. Nós temos pais com crianças que vieram hoje, porquê? Porque propuseram no seu coração o compromisso de perceber qual é o tempo de Deus para a vossa vida. Agora, não desfaleçamos, possamos permanecer, porque há o perigo de desfalecermos e não vermos de facto esse tempo cumprido nas nossas vidas. Não porque Deus não quer, mas porque sim, porque desfalecemos. Que o Senhor nos ajude e possamos permanecer na palavra e, acima de tudo, estar aqui às quartas-feiras para ouvir a palavra de Deus, que o Senhor assim nos ajude. Mas isto a propósito do seu tempo. O tempo de Deus, para além que foi anunciado à igreja, e tem muita coisa e um programa específico para a igreja hoje, mas também é individual. Deus preocupa-se com cada filho seu, individualmente. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos. E foi este pequeno contributo. Os números, nós ouvimos. De facto, lembremos, irmãos, que não há almoços grátis. Curiosamente, foi a frase que disseram nos primeiros dias do curso que eu tirei, licenciatura, que era Introdução à Economia. E então a professora veio com essa, dizendo que não há almoços grátis porque alguém os paga. E então custa sempre a alguém, nem que seja ao cozinheiro ter de ir comprar os ingredientes para fazer o almoço para nos dar a nós. E de facto, como nós vimos muito bem, esta salvação teve um preço, a redenção de facto teve um preço que não nos custou a nós, mas assim como aos almoços grátis que não há, pode ser grátis para nós, mas não para quem o faz ou o paga, e se alguém o paga, nós podemos rejeitar na mesma, e que é algo banal, não é? Que é normal, e a pessoa pode rejeitar como quiser, mas não perde muito. Mas de facto esta redenção que Deus providenciou, quem o rejeita tem muito a perder. E de facto que o Senhor nos ajude a conseguir falar disto claramente, porque de facto Ele forneceu uma grande redenção e custou-lhe tudo, porque o melhor e nós sabemos que o melhor que Deus tem no céu nem são os anjos ou os arcanjos, é o Senhor Jesus Cristo, é o mais valioso, é o ser mais valioso, e como nós vimos, o preço do seu sangue é muito mais valioso do que os números que o Daniel apresentou. Vejam quanto é que não custou a Deus, porque Deus, o que tem melhor, de facto era o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho,
que de facto forneceu uma grande redenção. Para nós hoje podemos estar aqui a usufruir, e como o Nando falou, do tempo que é precioso para Deus também, e assim como é para nós, de facto é um privilégio para nós podermos estar aqui, porque o Senhor de facto merece. Vamos então assim, irmãos, terminar com a oração, e pedir então que ficassem de pé, e assim terminamos com a oração. Nosso Deus e amado Pai, de facto, Senhor, vemos o quão caro custou a nossa salvação, e quão sofredor foi para Ti, que de facto, nosso Deus e Pai, Tu deste o melhor que tinhas, que é o Senhor Jesus Cristo, e o melhor de Deus de facto foi ter-se dado a si mesmo em preço de resgate, de redenção pelas nossas almas, que por livre e espontânea vontade tinham-se voltado para Ti, e muitos há que se voltam, mas damos-Te graças porque de facto Tu transformaste os nossos corações para podermos ter este privilégio que é passar a eternidade contigo. A vida aqui de facto é curta, é passageira, não sabemos quando será a nossa partida, mas também ajuda-nos a nós a usufruir bem o tempo que Tu nos dás, porque é o tempo que de facto Tu nos dás, e como nós vimos, de facto há tempo para tudo aqui. Por isso ajuda-nos, Senhor, a nós a não procrastinarmos, a não sermos preguiçosos, desajeitados, mas ajuda-nos a usufruir bem o tempo que Tu nos dás. Abençoa cada irmão que aqui está, que os guardes bem, que os leves bem cada um de nós às nossas casas, e que continues a cuidar de nós, continua a transformar-nos, a moldar-nos à Tua vontade. De facto, ajuda-nos também a conseguir ter em mente o andarmos nas boas obras que Tu já tens preparado para nós andarmos nelas. Ajuda-nos a lembrar-nos disso, estarmos focados em Ti e na Tua palavra, que guardes cada um em bem. Te agradecemos pelo que tens feito e continua a ser connosco. Tudo isso pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto então está terminado, irmãos, e no domingo, se Deus quiser, temos a ceia do Senhor às 10.